Trump se alia ao Putin para denunciar Hunter Biden, o filho do Biden. Pode ter caroço nesse angu perigoso para a governabilidade de Joe Biden. Além disso, a Rússia está começando um período de perseguição aos chamados não puros, de uma maneira nada pacifista, nada ortodoxa. A China e a Rússia se aproximam bastante, firmando um acordo, inclusive falando que esse período de instabilidade política serviu somente para aproximar ainda mais os dois países, enquanto a Rússia vem saindo de posições estratégicas na Ucrânia. Kiev e Chernobyl, já segundo a mídia ocidental, claro, estão sendo abandonados. Inclusive, segundo a mídia ocidental, Putin está sendo enganado nesse momento. Pois é, os seus membros, ali, seus assessores, não falam a verdade para não perceber que a derrota é praticamente certa. Será que eles têm razão nisso? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Cara, já adianto que a minha voz não tá nada boa, então eu apareço talvez com uma voz de pato e tal, mas vocês relevam um pouquinho, né? Pra gente discutir aqui assuntos bem interessantes, beleza? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, o Trump, ele pediu hoje de maneira pública a ajuda do Putin para mostrar, para expor quem é o filho do Joe Biden. Hunter Biden, ele já teve o seu notebook colocado praticamente em exposição e existem algumas coisas ali que são um pouco estranhas. O Hunter Biden ele ganhou muito dinheiro, por exemplo, fazendo palestras, consultorias na Ucrânia e na China, mas o valor assim muito significativo. Talvez, o que será que ele estava fazendo lá na China e na Ucrânia? Será que o Biden tem relações aproximadas com a China? Era uma coisa, por exemplo, que os republicanos alegavam muito na época da eleição. Ao mesmo tempo, na Ucrânia, existem algumas suspeitas, por exemplo, que o Hunter Biden ele pode ter contribuído para a disseminação dos chamados biolabs, os biolaboratórios, que a Rússia já denunciou, inclusive. Será que tem relação? Será que existem esses biolaboratórios para a criação de doenças para jogar na Rússia, para desestabilizar a economia local? Isso tudo vai ter que ser exposto. Só que, claro, a gente não pode esquecer que o Trump também tem um pouco de culpa nesse cartório, né? O Trump, por exemplo, é acusado de ter fortíssimas ligações com o Putin. Da mesma maneira que não foi provado o Hunter Biden, também não foi provado a questão do Trump, mas até existe um documentário bem legalzinho, tá? Assistam, chamado Privacidade Hackeada, que ele mostra como uma empresa chamada de Cambridge Analytics, com financiamento também dos russos, interferiu no processo eleitoral, por exemplo, que acabou culminando com o Trump como presidente e a Hillary como a segunda colocada, como a derrotada. Inclusive, um dos processos de impeachment que foram abertos contra o Trump foi justamente nesse sentido, porque segundo as denúncias, o Trump ele tinha repassado 400 milhões de dólares para o Zelensky, pois é, 2019, Zelensky, tá, já era presidente da Ucrânia, para que ele divulgasse maiores informações a respeito das atividades de Hunter Biden no seu território. Ou seja, ele usou dinheiro público americano, porque aparentemente era dinheiro do Estado americano, para manchar a imagem do seu opositor político, condenando seu filho como um cara corrupto, que vende informações e coisa que o valha. Nenhum dos dois casos foi de fato confirmado, mas é uma coisa para a gente ficar um pouco mais atento, ok? Outro ponto relevante que a gente tem que levar em consideração também é a questão da Rússia e a questão da purificação. Isso já tinha sido divulgado pelo Putin no passado recente, que ele queria fazer uma autopurificação da Rússia. Tirar aquelas pessoas que tinham valores ocidentais, que queriam ficar andando nas vilas, assim que ele chamou, né? Queria fazer promiscuidade, etc. A Rússia, ela é muito conservadora nessas pautas de costumes, hein? Muito mesmo. Então eles consideram que a libertinagem ocidental está corrompendo a civilização. Respeito ao movimento LGBTQIA+, tudo tal. Então, o que o Putin, a Rússia autorizou? Que vizinhos denunciem vizinhos. Então, se você suspeita, por exemplo, que o seu vizinho é pró-Ucrânia ou pró-paz, não intervenção técnica militar, que é como eles estão chamando, o cara tem que denunciar que o vizinho está fazendo isso, porque se ele agir, galera, sem avisar, ele também vai ser culpado junto com o seu vizinho. Isso é uma tática que foi muito utilizada, por exemplo, para perseguição de judeus, para perseguição de ciganos. Ó, você denuncia que o cara porque se a gente descobrir que ele é e saber que você sabia e não avisou o governo, souber que você sabia e não avisar o governo, você vai ser punido junto com ele. Ou seja, uma situação de completa insegurança. Vizinho não confia em vizinho e as denúncias, claro, nem sempre são as mais corretas. Se você quiser criticar um perseguidor, por exemplo, alguém que você não gosta, fala que o cara é pró-Ucrânia. Beleza. Não tem habeas corpus, direito de defesa e coisa que vale, tá? Situação bastante complicada. Outra notícia que saiu é que o Putin ele não estaria sendo muito bem informado pelos seus assessores. Pois é, supostamente, cara, o Putin
ele tem assessores que não querem que ele saiba a verdade, porque não quer saber que a Rússia está sendo derrotada nesse momento, segundo a mídia ocidental, tá? A gente já percebeu que o acordo foi quase firmado, pelo menos algumas partezinhas. Houve grandes avanços, né? Então, sobre, por exemplo, o cessar-fogo, não cessar-fogo, mas a Rússia vai parar de atacar de maneira tão violenta, embora tenha sido feito ataques mesmo, mas hoje, por exemplo, já, inclusive confirmado pelo Pentágono e pela Ucrânia, tá? Que as tropas russas estão saindo de Chernobyl e estão se desmobilizando da região de Kiev. Pois é, como eu falei para vocês ontem, muito possivelmente vai se concentrar no Mar de Azov a ocupação. Só falta Mariupol para você conseguir dominar completamente aquela região e conectar Lugansk, Donetsk e Donbass à região da Crimeia. Vai ser, assim, essencial para os interesses russos, inclusive interesses russos econômicos, tá? Mas aí ele supostamente não estaria sendo muito bem informado. A Rússia, talvez demonstrando uma política de tentar se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos e da União Europeia, pelo menos economicamente, anunciou que aquela questão, lembra? Não vou aceitar euros, não vou aceitar dólares, acabou. Agora, União Europeia, inclusive falou para o Olaf Scholz isso, que é o primeiro-ministro alemão. Se vocês quiserem comprar gás natural russo e pagar em euros, sem problema, você não vai precisar pagar em rublos. A gente sabe que o rublo teve uma grande queda nos últimos tempos, claro. Ia ter uma pequena valorização e essa política, né, que a Rússia está fazendo nesse momento é muito mais para agradar a União Europeia, possivelmente os Estados Unidos, para que eles findem as suas sanções ou que findem novas sanções que possam ser aplicadas à Rússia, ok? Outro ponto, galera, bem importante, é que segundo a mídia ocidental, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, a mídia ocidental é difícil ter acesso a notícias mais orientais. Eu procuro no Sputnik, Al Jazeera e tal, e vou repassando os dois lados aqui para vocês. Mas, o grupo Wagner, o que é o grupo Wagner, professor? É como se fosse uma milícia armada privada. Tem o exército da Rússia, claro que tem, e é proibido você ter grupos armados militares, paramilitares, na Rússia. Né? Isso é, inclusive, pena de prisão, se você fizer isso. E segundo a mídia ocidental, ele estaria usando esse grupo, que já foi usado, segundo a mídia ocidental, na Síria, na Líbia, no Irã, em algumas intervenções locais, esses literalmente mercenários, para libertar a região de Donbass, Lugansk e Donetsk. Ou seja, além do próprio exército ucraniano, gente de confiança do governo Putin, de maneira privada, que é legal, está atacando o território de Donbass. Lembrando que a Rússia vem passando por maus bocados, galera. A inflação, por exemplo, oficial, ela fechou aí em 15%, é uma inflação muito alta para um país que estava com 6, 7%, por exemplo, ano passado, tá bom? Então talvez por isso essa tentativa de aproximação. E para finalizar o nosso vídeo, China e Rússia, que a gente falou, né, em alguns momentos aqui dessa guerra, eles estão começando a se aproximar cada vez mais. Pois é, galera. A guerra, segundo eles, na verdade não a guerra, né, a intervenção militar técnica, segundo a Rússia, ela serviu somente para aproximar os dois países. Porque se os países ocidentais achavam que ia desmobilizar a Rússia, que a China ia ficar do lado dos países ocidentais, isso não aconteceu. E de fato, aí, nesse sentido, até corrobora um pouco com a imagem da Rússia. A China, por exemplo, hoje continua sendo uma grande área da Rússia. A Índia, por exemplo, se aliou um pouco mais ao eixo Rússia. O Brasil ficou em cima do muro. Os BRICS, de maneira geral, foram mais para esse lado oriental da força, digamos assim. E os BRICS, eles têm um papel sensacional. Não dá para falar que não, é um papel desprezível, tá? Então, essa parceria entre China e Rússia, ela promete dar o que falar. Inclusive, eu citei para vocês, né? Na época, antes de fazer o conflito, tinha 130 mil tropas na área de fronteira entre Rússia e Ucrânia. Da onde que os caras tiraram tanta tropa assim, sendo que a Rússia é um país gigantesco e precisa de tropas para defender o território? Praticamente não existem mais tropas no limite entre Rússia e China, porque não é necessário, segundo os russos. Olha que avanço, galera, geopolítico entre duas nações que nem sempre se deram tão bem assim ao longo da história. Beleza, pessoal? Curtiram o vídeo? Ficaram com alguma dúvida? Qualquer coisa só deixa nos comentários. Novamente peço desculpa, tá, pela minha garganta. Talvez esteja falando um pouco rápido demais, tá? Tá doendo mesmo, juro. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.